leitura da Palavra de Deus para os irmãos, juntamente com os irmãos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, começando o versículo 19. 1 Samuel 18, versículo 19. Vamos ler nessa manhã? Olha bem, o título é Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então esse texto que nós vamos ler fala que Absalão, ele perseguiu Davi, queria tomar o reino do seu pai, e ele morre e Davi chora amargamente. Eu vou ler os primeiros versículos desse texto. Então, é 2 Samuel 18, a partir do versículo 19. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagens convenientes. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. Amém. Eu vou parar aqui nesse versículo, o versículo 23. Então, 2 Samuel 18, 19 a 23. Nesta manhã, eu vou falar de um tema, um texto que para mim não é novo. Pode ser para você. Eu já preguei ele em outra época e com um olhar diferente do que eu gostaria de passar para os irmãos nessa manhã. Nessa leitura que nós fizemos, Davi ele estava fugindo e Absalão, seu filho, queria tomar o reino, tomar sua coroa, sentar no seu trono. Mas Deus tinha prometido que Salomão é quem reinaria, ia suceder a Davi. E agora nós vemos que o seu filho persegue e vai atrás, e o filho é morto. Então o general Joabe precisava mandar avisar o rei. Então a mensagem sempre vai na frente, não é isso? Então as informações sempre correm antes, até mesmo da pessoa chegar, alguém já fica sabendo antes. Ainda mais hoje, com essa velocidade da informação que nós temos, as coisas acontecem e imediatamente o mundo todo fica sabendo quase que ao mesmo tempo, quase que é feito ao vivo. E tem algumas cenas que acontecem e está acontecendo lá no outro continente e nós estamos vendo aqui ao vivo, no momento, né? E quando nós lemos esse texto, naquela época era diferente. Para levar uma mensagem precisava de um portador, de um mensageiro. Como hoje nós temos os correios, e os correios já ficaram ultrapassados. Hoje você tem aí o WhatsApp, hoje você tem o Facebook, você tem Instagram, você tem um monte de outras plataformas que passa a informação que você deseja quase que em tempo real. Mas naquela época não era assim, então precisava de pessoas, precisava de animais. Lembra? Você já ouviu falar, tinha até pombo correio. A pessoa pegava uma mensagem, escrevia ali, ou colocava ali alguma coisa, cor que o outro estava esperando, algum tipo de informação, ou às vezes em código, e eles pegavam e amarravam no pé, ali na perna do pombo, soltava o pombo e ele ia voando. Então chegava, parava lá e a pessoa tirava nos pés dele ali na perna e lia, e a pessoa então tinha informação. Depois vieram os correios, cavalos, mas antes os homens corriam
eram corredores mesmo para levar a mensagem. Hoje tem até uma maratona, né, que ela é feita de 4 em 4 anos e comemora-se então um guerreiro que foi levar uma mensagem de uma batalha, que é 42 quilômetros a maratona. Então era assim que funcionava, tinha essas pessoas especialistas, corredores mesmo, que levavam essas mensagens. Então, dentre os soldados, dentre os guerreiros, ia uma pessoa ligeira, que era um corredor, ele era o mensageiro. Qualquer coisa, ele partia para levar a mensagem. E aqui nós vemos que quando morre o filho de Davi, então o general chama Cusi. Há uma versão que fala que ele era etíope, ele era um africano. E você pode ver que os melhores corredores são africanos, os quenianos, não é isso? Tudo da África. Então, eram pessoas que para levar mensagem, para correr, eram inigualáveis, pessoas que realmente tinham muita velocidade. E aqui apresenta-se um jovem, Aimás, era o nome dele. Ele era filho de Zadok. Se você quiser saber, porque aqui menciona tanto o nome dele quanto seu pai. O pai dele era sacerdote, amigo de Davi. Quando Davi sai para fugir, Zadok vai. Eu vou até ler para você. Zadok vai com Davi e ele se apresenta a Davi. E Davi pede para Zadok. E eis que também Zadok estava ali com todos os levitas que levavam a arca de Deus. E puseram ali a arca de Deus e subiu Abiatar e todo o povo que acabaram de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Olha, o Zadok, o sacerdote, está levando a arca junto com Davi. Davi falou assim: não, volta com a arca para a cidade, para Jerusalém, que se ache graça diante do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a habitação. Se porém disser não tenho prazer em ti, eis aqui, faça de mim como percebe bem aos seus olhos, como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote. Então quem era Zadok? Sacerdote. E Aimás, filho de Zadok. Quem era Aimás? Também sacerdote. Todo filho de sacerdote era sacerdote. Então disse Davi a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Olha, irmãos, na época de Samuel, o profeta era chamado de vidente. Quem era o vidente? Aquele que via. Então era uma pessoa especial que, além de ser profeta ou sacerdote, também ele via as coisas, tinha revelações. Então, o sacerdote ou o profeta era chamado de vidente. Se você ler 1 Samuel, você vai ver que Samuel, quando Saul vai encontrar as jumentas perdidas, o servo fala assim: olha, aqui perto tem um vidente, vamos consultá-lo para ver sobre essas jumentas perdidas? Então Samuel também era chamado de vidente. E aqui Zadok também, Davi falou: você não é o vidente? Olha aí, não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos. Ó, vai falar de 2 filhos dele. Aimás é o que eu falei, o que queria correr também. Então, um dos filhos de Zadok era Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Então, olha bem, o seu filho Aimás, e o Aimás, o que vai acontecer com ele? Agora, versículo 29. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar a arca para Jerusalém, a arca de Deus, e ficaram ali. Mas e cadê o Aimás? Voltou Zadok e Abiatar. E o Aimás? O Aimás ficou com o rei. O Aimás ficou no campo de batalha. Então é esse Aimás que, quando o filho do rei morre, Absalão, ele fala assim: deixa-me correr. E o general falou assim com ele: hoje você não será o portador dessa nova, dessa mensagem. Outro dia. Então
quando nós olhamos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Deixa-me correr, o versículo 19, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe diz, tu não serás hoje, hoje não, mas um outro dia sim. Hoje não serás o portador das novas, porém outro dia levarás. Irmãos, ele não foi descartado de tudo, mas no momento, não. Outro dia levarás, outro dia levarás. Mas hoje não é o seu dia. A sua hora, eu poderia dizer, não é agora. Espera um pouco mais e vai chegar o seu dia. Outro dia, mas hoje é Cuse. Hoje é este aqui. E interessante é que não dá muito detalhes deste outro corredor. Não dá muito detalhes sobre ele, sobre sua vida, sobre a sua família, sobre os seus pais. Mas já do Aimás já falou que ele era sacerdote, filho de sacerdote. E nós vemos que ele, além de não levar a mensagem, ele era insistente, muito insistente. Olha bem, o general Joabe falou assim, hoje não, um outro dia sim. Agora o versículo 22 do capítulo 18, e prosseguiu Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cuse, seja o que for, não importa o que seja, deixa-me correr, deixa-me ir. Aí o general fala assim, para quê? Por que correrias tu hoje? Por que você insiste tanto em levar a mensagem hoje? Olha, não tem mensagem para você. Ela será de outro. Você vai levar o quê? Não tem mensagem. Só tem uma mensagem. E é Cuse que vai levar. Não há mensagem para você. Está aí no versículo 22. Mas ele não se deu por vencido. Olha o que ele diz. Seja o que for, disse Aimás. Ô general, não importa, eu quero correr. Eu quero ir. Eu quero também ir correr, eu quero correr. Seja o que for, correrei. E olha, ele venceu Joabe pela insistência. Então sabe o que Joabe falou? Então corre, pode ir, pode correr, vai. E ele então saiu correndo. Prazer de correr. Olha que coisa impressionante. Ele queria ser um mensageiro de qualquer jeito. Até certo ponto isso nos impressiona. E eu quero falar justamente, eu já preguei essa mensagem de outra forma, já dei um outro parecer, mas eu quero chamar a atenção agora para esse jovem, para a sua insistência e a sua vontade de ir levar a mensagem. Seja o que for, deixa-me ir. A sua insistência é admirável. Eu fico impressionado. Porque tem pessoas tem uns que já nem quer. Quando alguém fala, não, hoje não, ele fala assim, graças a Deus. Tem uns que já não está querendo mesmo. E quando alguém arranja outro, ele dá graças a Deus por não ter que fazer nada. Já não está fazendo nada e quando pede-se para que faça alguma coisa, ele também já quer descartar. Mas com esse jovem aqui era diferente. Ele insistia. Mesmo que não era a sua vez, mas ele queria fazer. Mesmo que não era a sua hora, mas ele queria. E você é assim? Você pensa assim? Tem algo que te impulsiona, tem uma força, como dizem, motriz dentro de você, motivacional. Você é uma pessoa motivada a ponto de se tornar muito insistente, querer ir de qualquer jeito? Mesmo que alguém fale assim, não é a sua hora, ainda não é o seu tempo, mas você é um jovem assim, um jovem insistente, é aquela pessoa que sabe que tem um chamado, pode não ser agora, mas quer fazer agora? Era esse jovem. Você se identifica com ele? Daqui em diante, se você se identificar, não esqueça mais o nome de Aimás, filho do sacerdote. Ele também era sacerdote. Olha, ele não era uma qualquer pessoa. Era uma pessoa que tinha um chamado até hereditário, que passava de pai para filho.
Então ele não era uma pessoa assim, sabe, sem conhecimento, não era uma pessoa qualquer, mas era uma pessoa temente ao Senhor. Ele temia o Deus Todo-Poderoso. Ele participava do templo, ele já participava ali das coisas do cerimonial. Lá ele já ajudava o seu pai, ele já sabia como fazer um sacrifício, ele sabia como entrar, ele já recebia orientação desde jovem, desde novo, para suceder, para ser o próximo sacerdote. Então ele já sabia, conhecia o Senhor e tinha uma insistência, tinha aquela coisa, né, aquele desejo enorme de querer fazer. Mas então Joabe conhecia Aimás, sabia quem era Aimás, então falou, então tá bom, corre, pode ir, mas você sabe que você não tem mensagem. Hoje não. Mas eu quero correr, então vai. Irmãos, assim acontece com muitas pessoas. E eu quero falar aqui para aquelas pessoas que sabem que tem um chamado de Deus. Eu quero falar aqui para pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Eu quero falar nessa manhã para pessoas que são motivadas, que amam ao Senhor e querem fazer de qualquer jeito. Teve um jovem também que acompanhou Paulo e Barnabé. O nome dele era Marcos, João Marcos. Esse jovem era um jovem promissor. Ele era uma pessoa que tinha um futuro brilhante na obra de Deus. Quando você pega o Novo Testamento, o segundo livro foi ele que escreveu, Marcos. Ele era parente de Barnabé. E quando Pedro foi preso no capítulo 12 de Atos, a igreja estava reunida na casa da mãe de João Marcos. Então era um rapaz que o seu tempo chegaria. Mas então Barnabé levou Marcos com eles. E eles saíram no capítulo 13 de Atos, começaram a pregar. Mas o sofrimento foi tanto, a perseguição, aquilo era diferente da vida que Marcos levava, a ponto dele voltar do meio do caminho. Ele não suportou aquilo, ele voltou para casa. E na segunda viagem missionária, já no capítulo 16 de Atos, Paulo fala assim, nós vamos visitar aquelas igrejas que nós fomos, estabelecemos, vamos voltar para ver como eles estão. E Barnabé falou assim, eu vou levar Marcos. Paulo falou, não, ele já nos deixou no caminho, ele não suportou a luta, a fadiga de missão, não vamos levar não. E a Bíblia diz que houve uma grande contenda, que aí eles se separaram. Mas Barnabé, ele tinha uma visão muito grande, ele era uma pessoa que ele conseguia visualizar o amanhã, o futuro, as pessoas, o ministério futuro das pessoas. E ele leva Marcos. Ainda que houve uma certa contenda, mas também posteriormente houve uma reconciliação, e até mesmo Paulo, ele percebeu que aquele jovem ele era promissor. Pode ver quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim, olha, traz as capas, traz os pergaminhos e traz também contigo Marcos, pois me é muito útil para o ministério. Olha, Paulo agora, no início Paulo falou assim, não quero ele conosco. Mas depois você vai ver Paulo falando assim, traz Marcos, ele me é útil para o ministério. Então, irmãos, tem hora que o jovem, tem hora que nós não entendemos. Hoje, eu digo que os pastores hoje, aqueles que estão na liderança hoje, não estão entendendo o momento, não estão vendo aí essa multidão de jovens que querem fazer. Ele pode não ter uma mensagem hoje, mas ele quer estar junto, ele quer correr junto, ele quer ir junto. Observa que Zadok voltou com a arca, mas ele quis ficar com o rei. Aimás não volta para Jerusalém, ele quis ficar no campo de batalha. Tem muitas pessoas hoje que querem ficar no campo de batalha. Ele quer aprender, ele quer estar na linha de frente, ele quer estar no meio ali para fazer alguma coisa. E ele era esse jovem insistente que Joabe falou assim, então vai, pode ir, mas você sabe, a sua hora não é agora, mas vai. E foi até bom, a gente começa a pensar depois, é bom a pessoa já começar a ter experiência. Ele tinha experiência, sabe onde? No templo. Ele tinha experiência lá, animais, matando animal, sabe, levando o pão da proposição para pôr na mesa da proposição, acendendo lá o candelabro, ele tinha essa experiência.
Mas agora ele queria ter uma outra experiência, sabe, do campo de batalha, da batalha. Ele queria ficar muito mais próximo do rei. Era a oportunidade que ele tinha e para lá ele partiu. Então, Joabe entendeu isso. Tá bom, você quer ir? Vai. E ele foi. E uma coisa que me chamou sempre a atenção é que ele era muito rápido. Ele era veloz. Olha bem, versículo 23. Seja o que for, disse Aimás, correrei. Joabe disse, corre. Então Joabe sabia que ele era um bom corredor também. Só não tinha mensagem para aquele momento. Mas ele era capaz. Porque senão o general conhecia o exército. O general conhecia os seus comandados. O general conhecia os seus soldados. Agora, para correr, ele viu que ele era bom. Falei, então corre, pode ir. Tá bom. E olha bem, e Aimás correu pelo caminho da planície. Olha bem, eu gostaria que você observasse isso aqui. Ele correu pelo caminho da planície e passou a Cuzi. Quem era esse jovem? Ele era um jovem inteligente. Ele era um jovem observador. Ele era um jovem calculista. Ele fazia plano. Ele dava uma olhada assim, tinha um olhar clínico, ele tinha um olhar, olha, ele captou e ele percebeu, olha, Cuzi, talvez Cuzi subiu o morro, talvez Cuzi escolheu os lugares mais altos, mas o Aimás, ele sabia que se ele corresse pela planície, ele conseguia chegar primeiro. Eu sei que aí, olha, os exegetas, aquelas pessoas que analisam texto, ele vai tirar um monte de conclusões aí. Ele vai falar assim, mas a verdade ela é pesada, a pessoa correr com a verdade, Deus já me deu essa mensagem no passado, por isso que eu estou falando agora, eu estou vendo com um novo ângulo, olhando para um jovem que quer fazer a vontade de Deus. Então nós podemos tirar muita lição daquele que demorou para chegar e o outro que chegou mais rápido. Você pode falar assim, então esse aqui pegou um atalho e hoje as coisas, não é? Então tem gente pegando um atalho, levando a obra de Deus de qualquer jeito. Como eu disse, você pode fazer uma análise do texto e tirar muitas conclusões. Mas eu quero falar nesta manhã de um jovem que quer fazer a vontade de Deus. Então os jovens têm outros conhecimentos que podem muito ajudar na obra de Deus. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Então, tem jovens que sabem como fazer uma mensagem chegar mais rápida do que, de repente, uma pessoa, um corredor mais experiente. Então, tem jovens hoje que... Eu lembro de uma professora na faculdade, era professora de OIM. Ela falava assim, olha, sempre tem uma forma mais fácil de se fazer qualquer coisa. Existe uma maneira mais fácil de se fazer qualquer coisa. E Aimás sabia que era a planície. Hoje, irmãos, tem tantos meios, tem tantos aplicativos. Olha, tem tantos jovens bons corredores que é capaz de passar na minha frente e na frente de outros pregadores que já são corredores aí, olha, talvez de renome, ou talvez até sem nome, que estão correndo há muito tempo com muitas dificuldades. Tem alguém que pode chegar mais rápido. Tem corredores aí que pode não ter uma mensagem agora. Pode ter pessoas aí que estão se prontificando, que estão se aperfeiçoando, que estão aprendendo, estão fazendo aí, olha, um seminário. Tem pessoas aí que estão na escola dominical atendendo, olha, anotando tudo, sugando como uma esponja, sugando tudo que o pregador está falando. Ele está ali e ele tem uma vontade imensa de fazer. Só não tem a mensagem, por enquanto, mas pode ter hoje. Pode receber essa mensagem hoje, vinda dos céus, com mais esclarecimento aqui nessa live, nessa manhã, na meditação da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus. Hoje você pode receber essa mensagem, hoje. E quem sabe o tempo seu é agora. Só estava faltando você ouvir essa mensagem hoje para destravar a sua vida, para que você realmente pudesse
amém, tomar posse hoje de uma palavra profética, que o seu tempo chegou, que aquela pessoa que levou aquela mensagem, olha, eu vou mostrar aqui para os irmãos como que eles chegaram, mas hoje tem muitas pessoas que podem fazer muito mais, muito mais, muito mais. Ontem na live à noite, eu falei sobre o inglês, John Wesley, que ele, pregando a palavra de Deus, ele conseguiu caminhar, percorrer 400 mil quilômetros no lombo de animal. Eles dizem que às vezes ele nem sabia para onde o animal estava indo, porque ele ia ali no balanço do trote do animal, lendo a sua Bíblia, e o animal tomava até outro caminho. Então, mas ele ia e ele parava nas cidades, no meio do caminho, quando ele encontrava um lugar para reunir, ele reunia. E essa distância dá para percorrer a terra muitas vezes. Mas eu disse ontem que hoje nós temos jovens, crianças, temos pessoas dessa geração que conseguem fazer com essa live que eu estou passando aqui agora, que eu estou pregando nessa escola dominical. Tem pessoas que conseguem colocá-la no YouTube, conseguem colocar ela aí no Facebook, como vocês estão me vendo agora, conseguem colocar em outras plataformas. E hoje, neste domingo 31 de março, pode percorrer uma quantidade muito maior do que John Wesley em toda a sua vida pregando. Então hoje nós temos condições de sermos mais rápidos do que aqueles pregadores. Irmãos, a mensagem para chegar até nós, ela demorou muito tempo, mas para ela prosseguir daqui para frente, ela pode ser muito mais rápida e você pode ser o Aimas. Você pode ser o Aimas nessa manhã que quer correr, quer fazer e tem um caminho mais rápido. Aleluia! Tem uma velocidade. Amém. Hoje, não é isso? A rede mundial aí, olha, ela pode levar essa mensagem numa velocidade nunca antes imaginada. Nunca. Olha, agora eu posso estar falando na escola dominical e pessoas estão me assistindo a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros. Essa mensagem pode estar chegando lá. Olha, está sendo mais rápido. E Deus me deu a oportunidade de viver para ver a mensagem hoje fluindo, caminhando, voando mais do que um jato, mais do que um avião a jato. Essa mensagem agora pode estar sendo assistida num outro continente. E se eu pegar um avião a jato aqui, eu vou demorar horas, mas muitas horas. Tem lugares que eles falam que demora 40 horas de voo. E um preço absurdo que eu não tenho condições de pagar. Mas a mensagem está lá. Viu? Ela pegou um caminho mais plano. E é isso que eu estou falando nessa manhã. Você pode ser um jovem Aimas, que sabe como fazer a mensagem, como fazer com que o corredor chega com a mensagem mais rápida lá na frente, no lugar daquele que vem atrás com muita dificuldade, que é o portador da nova. Eu posso até dizer que o perigo está aí. Tem muita coisa chegando na frente que não é a mensagem. Tem muita coisa chegando na frente. Olha bem, quando você vê os noticiários, é tudo aquela coisa estranha, é uma confusão tremenda. Parece que é Babel de novo. Parece que é Babel de novo. Você liga a televisão, principalmente agora nessa época de Covid-19, ninguém sabe, um fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Olha, irmão, parece que é uma confusão. Você sabe que Aimas falou justamente isso? Olha aí, vou ler para você. Aimas passou na frente. Tá aí, ó, versículo 23. Agora olha o versículo 24, hein? Segundo Samuel 18, 24. E Davi estava sentado entre as duas portas e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro
e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, disse o rei, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Versículo 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro que parece ser o correr de Aimás. Irmãos, esses jovens, eles eram conhecidos, não eram pessoas estranhas. Olha, até o jeito de correr, o estilo de correr, a sentinela olhou, falou assim, olha, o estilo, ele é, né? Toda pessoa, e os corredores têm um estilo, tem uns que são estilosos. E ele falou, o estilo, o jeito de correr é de Aimás. Pelo que eu estou olhando de longe aqui, olha, parece que é Aimás. Sabe o que o rei falou? Parece que é Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei, este é homem de bem. Irmãos, nós estamos falando de pessoas de bem. Olha bem, então tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitas novas pessoas, novos pregadores, tem novos seminaristas, tem pessoas que com um desejo enorme no coração, que são gente boa, são pessoas boas. O rei falou assim, eu conheço esse homem, eu conheço esse jovem, esse corredor, ele é do bem. Você é do bem? E está ansioso para levar a mensagem? É do bem? O rei conhece. O nosso rei Jesus te conhece. Aleluia. Ele sabe que você é do bem. Você só está precisando de uma oportunidade, de uma mensagem. E você pode receber essa mensagem nesta hora, nesse momento, nesse dia. Então Davi falou, ele é do bem. Ele é do bem. E disse mais, e virá com boas novas. Olha, o rei tinha uma expectativa que ele trouxesse uma mensagem. Versículo 28. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei, paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor que entregou os homens que se levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás, vi um grande alvoroço quando Joabe me mandou o servo do rei. E a mim teu servo, porém não sei o que era. Eu vi um grande alvoroço, mas não sei o que era. Joabe falou assim, olha, você vai, mas você não tem mensagem. Você não tem a mensagem que o rei está esperando lá na frente. Não, mas eu quero ir assim mesmo, eu quero ir. Lembra que eu falei que ele era muito insistente e conseguiu vencer o general pela insistência? Mas quando chegou diante do rei, o rei fez a pergunta que ele não tinha resposta. Como é que está Absalão, meu filho? Ele falou assim, olha, rei, eu vi um grande alvoroço, tinha um alvoroço, um burburinho, todo mundo conversando e tal, aquela confusão indo para lá e para cá, mas eu não sei o que era. Você já imaginou um mensageiro sem mensagem? Nesse texto você podia fazer uma análise aí, fazer um estudo e falar assim, eu vou dar título nesta noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, o mensageiro sem mensagem. O mensageiro que não tinha mensagem, é possível isso? Para ser um mensageiro tem que ter mensagem, e ele não tinha. Mas ele queria ir, mas ele queria correr, mas ele queria estar no meio. Irmãos, eu tenho pedido particularmente ao Senhor. Eu gostaria de abraçar o mundo todo e pregar para o mundo todo. Eu gostaria que essa live agora estivesse sendo anunciada e chegada na casa, estivesse na mão de centenas e milhares de pessoas. Eu particularmente gostaria. Muito, muito. Eu gostaria. E há um desejo imenso no meu coração disto. E aí eu entendo esse jovem. Eu entendo o momento desse jovem.
Ah, se eu também pudesse, se eu também. Mas, neste momento, eu vejo a dificuldade que nós temos. Quando eu falei para os irmãos que algumas pessoas hoje abarrotam aí os meios de comunicações com nada. Sabe aquele negócio que é uma grande confusão, que a gente vai passando para frente também? Eu vi uma grande confusão e eu passo essa grande confusão para frente. Mas se me perguntarem o que é, eu não sei. Tem hora que a gente passa até um fake news, não é verdade? Você passa uma coisa que não é verdadeira. Chegou na mão, a gente não examina direitinho para ver se é verdadeiro e passa para frente, vai passando para frente. Mas aquilo não é verdade, realmente não é uma mensagem verdadeira. E quando ele chegou lá, ele não tinha. Aí o rei falou, então, fica de lado. Colocou ele de lado. E aí vamos esperar o outro chegar. Então tem muitas pessoas que partiram na nossa frente. Aí os pregadores da unicidade vão ver que tem muita gente que partiu na frente, chegou na nossa frente. Quando você chega lá, ele já chegou. E você veio trazendo essa mensagem, essa mensagem parece que ela tem um peso mesmo, né? E a verdade, ela é mais pesada do que a mentira. A pessoa que leva uma mentira não está nem preocupado com nada. Ele corre, vai embora e tal, chega lá, ele fala aquela inverdade ou uma meia-verdade, mas aquele que vai levando a preciosa semente, Salmo 126, andando e chorando. Então tem hora, eu não sei se o Cus, eu não sei se o peso da mensagem fez com que ele diminuísse até mesmo o trote, a caminhada. Meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar para o rei? Como é que eu vou dar essa mensagem? Eu não sei se aquilo dificultou a sua caminhada, a sua corrida. Mas o outro correu na frente, ele não sabia o que era. Por isso é que Pedro fala, irmãos, eu vou ler para você, olha bem, apóstolo Pedro fala em Atos, olha, Atos 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia e examinasse comigo. Atos 4 e versículo 18, 19 e 20. Atos 4, 18, 19 e 20. Atos 4, 18, 19 e 20. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Chamaram Pedro e João. O sacerdote Sinédrio falou, não anuncia mais o nome de Jesus, para com isso. Versículo 19 agora. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos falar daquilo que nós não vimos, mas nós vamos falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Não podemos calar. Julguem vocês mesmos. Julguem vocês mesmos. Para ser testemunha não temos que falar do que vimos, do que ouvimos. Então Pedro falou. E olha a palavra de Joabe. Olha a palavra de Joabe com Cuse. Joabe falou assim, olha, vamos voltar lá para 2 Samuel 18, 2 Samuel 18, aleluia, versículo 21, 2 Samuel 18, 21, o general Joabe vira para o corredor e fala assim, e disse Joabe a Cuse, vai tu, o Aimás ele falou, você hoje não, mas vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou e partiu. Então Joabe falou, o que você viu? Olha, ele era uma testemunha ocular. Ele viu. Não precisou de mais nada. Fala o que você viu. Agora o Aimás, ele falou assim, olha, eu vi um alvoroço. Diferença? Eu não sei o que era. Agora o Cuse, ele viu e sabia o que era. Então ele tinha a mensagem. Então eu sei que tem muitas pessoas afoitos, ofegantes, querendo ir, sabe? E eu vou aqui, ó, aplaudir essas pessoas que querem ir, querem fazer, estão ansiosos para ir. Oh, que maravilha! Que maravilha!
Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós precisamos, neste momento, o rei colocou Aimás de lado. Amém. E aí eu vejo que muitas pessoas precisam receber conhecimento, serem mentoreadas. Às vezes você é colocado de lado, aquilo é um tempo, só para você ouvir a mensagem. E aí depois, quer dizer que é assim? Então é assim. É um processo. É um processo. Você não vai ser, foi colocado de lado, não é porque é rejeitado, não. É porque faltou a mensagem. Então, eu posso te dizer também agora, e me lembrei, lá de Atos, capítulo 18, um grande pregador. Como ele era eloquente, chamado Apolo. Atos 18. Olha, ele precisou ser chamado e colocado de lado para aprender. E depois ele se tornou um grande pregador, que ele foi igualado a Paulo. Tinha até um pessoal de Corinto que falou assim, eu sou de Apolo. E outros falaram assim, eu sou de Paulo. Outros falaram assim, eu sou de Cefas. E outros falaram assim, eu sou de Cristo. Olha, dividiu em 4 e o Apolo estava no meio. E mais o Apolo, olha para você ver aí, Atos 18, que maravilha, maravilha. A palavra de Deus, ela é gloriosa, maravilhosa. Eu vou ler para os irmãos, capítulo 18, Atos 18 e 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, falava com desenvoltura. Era um grande pregador, ele falava com aquela eloquência, chegava a suar e tal, aquela coisa que muitas vezes nós queremos ser. Eu gostaria muito de ser eloquente, né? E ele chegou, e a Bíblia diz que, eloquente e poderoso nas escrituras. Ele citava a escritura de lá para cá com precisão. E este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele era eloquente, conhecia o Novo Testamento, o Velho Testamento todo, na ponta da língua, mas ele conhecia o batismo de João. Versículo 26, e começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Olha, tirou ele de lá, ouviu, falou, olha, esse rapaz tem futuro, ele é eloquente, esse será um grande discípulo, um grande pregador do nome de Jesus. Eu vou ensinar para ele, olha o caminho, vou falar para ele do único Deus verdadeiro, a vida eterna. Chamou ele, levou ele para casa, o casal levou ele para casa e ensinou de forma pontual, porque alguma coisa ele já conhecia, ele precisava conhecer outros pontos. Lá pontualmente. E aí então, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí depois você vai ver que Paulo então, aí ele já vai ser companheiro de Paulo. E quando você lê em 1 Coríntios capítulo 1, olha aí, 1 Coríntios capítulo 1, esse Apolo, ele chegou, a igreja chegou a dividir, ficar uma parte com ele, né? Olha bem, o apóstolo Paulo falou assim, olha, versículo 10, 1 Coríntios 1 e 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, separações. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu de Apolo. Olha o Apolo lá. O Apolo se tornou um grande pregador, um grande conhecedor do nome de Jesus Cristo, do Evangelho, e foi um homem que pregou o Evangelho de uma forma tremenda, tremenda. Mas ele foi colocado de lado para aprender um pouco mais. Então, quando Aimás foi colocado de lado e ficou esperando o mensageiro chegar, quando o mensageiro chegou e trouxe a mensagem,
Eu acredito que até Aimás ficou impactado. Meu Deus! Porque ele falou que viu um alvoroço, ele não sabia o que era. Mas quando Cusi chegou e falou assim, o seu filho morreu. Aimás deve ter sido impactado também. Falou, meu Deus do céu. E deve ter chorado junto com o rei. Então, você é ansioso, está com ansiedade para fazer. Está querendo fazer. Sabe como fazer. Sabe até como fazer de uma forma mais fácil, chegar na frente. Mas parece que a sua hora não chegou. Mas eu estou aqui como aquele corredor, como Cusi. Sabe? Já estou ficando um pouco lento. E eu vejo que está na hora de uma mocidade, uma juventude, uma multidão de pessoas, de jovens que querem fazer. E a sua hora está chegando. O que eu te peço é que você se prepare um pouco mais. Ouça um pouco mais. Hoje tem muitos jovens, corredores, que estão ficando de lado, sabe? Estão aprendendo, estão aí no IBA, estão em seminários, estão nas escolas dominicais, estão estudando alguma coisa específica, alguma matéria específica, sabe? É aquela coisa pontual e já recebeu a mensagem já chegou até você. E agora o próximo vai ser você. Aleluia. O corredor mais lento chegou e você ficou sabendo da mensagem. Agora é a sua vez. Leva para frente. Jesus, no capítulo 9 de Mateus, ele falou assim, a seara é grande. Mateus 9, olha bem, Mateus 9, 36, Evangelho de Mateus, e eu reconheço esses dias, parece que foi escrito ontem, parece que isso foi escrito ontem, 35, Mateus 9, 35, 36, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, curando pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Agora o versículo 37, Mateus 9, 37, diz: E disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E você é o próximo ceifeiro. Você é o próximo corredor. E você sabe como chegar mais rápido. Você aí, conhecedor de novas tecnologias. Você sabe como chegar mais rápido. Você mesmo, você que sabe como, amém, chegar lá na frente com um tempo muito mais curto e levar a mensagem nos lugares mais distantes. Está chegando. Eu vejo que o momento agora está demonstrando isso. Você foi colocado do lado, ouviu a mensagem, sabe como chegar mais rápido. Se eu tivesse um bastão aqui na mão, eu entrego para você. Os corredores mais lentos. Eu vejo que está entregando o bastão para os corredores mais rápidos. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu jovem. Próximo corredor. Sua hora está chegando. Sua hora chegou. Pode ser agora. Após essa mensagem, a sua hora chegou. Eu estou passando aqui, eu estou numa corrida já há um bom tempo. E eu vejo que eu estou com o bastão na mão, pronto para passar para os próximos que estão vindo. E eu tenho uma mensagem. Se você quiser saber qual é, entre em contato comigo. E eu acredito que eu posso te ajudar também. Eu conheço pessoas que podem te ajudar. Até mesmo dentro da minha família tem pessoas que podem te ajudar a chegar mais rápido. De uma forma mais rápida, levar a mensagem depressa. Entre em contato conosco. O que nós pudermos fazer para te ajudar, nós vamos fazer. A mensagem eu tenho. Posso não correr tão rápido como você, mas eu tenho a mensagem para te passar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar?
Você que está ansioso para levar a mensagem, você que está com essa coragem, com esse ânimo todo, ore comigo. E que você possa levar essa mensagem hoje, agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu oro neste momento, juntamente com todos os ouvintes, que essa mensagem, ela possa chegar nos lugares mais distantes, que ela caia na mão de um corredor rápido agora, que essa mensagem chegue na mão de um corredor rápido, que sabe como chegar mais depressa nos lugares mais distantes. Eu, Senhor, passo esse bastão nesta hora, nesse momento, e que esses corredores se levantem, que os líderes possam reconhecer o momento, que o momento agora é de velocidade, é de velocidade, é de velocidade. E nós temos corredores velozes que precisam entrar nessa corrida. Entrem agora, que possam milhares de corredores que já se encontram prontos, que são do bem, corredores capazes, homens de confiança do Rei, que possam levar essa mensagem nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles conhecem um caminho mais rápido. E você, jovem, você está me entendendo agora. Os jovens, os adolescentes, eles têm um caminho mais rápido para esse último dia. Eles sabem manejar um teclado, sabem entrar na internet, pertencem a muitos grupos, conhecem muitas plataformas e eles podem chegar mais rápido. Eu passo essa mensagem para esses corredores, em nome de Jesus, que vão levar essa mensagem muito rápida. Deus te abençoe. Eu agradeço aquelas pessoas que estiveram conosco, irmão Leonildo Santos, José da Paz Júnior, irmã Abigail, irmão Eliseu lá na França. Olha, não falei que hoje está chegando rápido? Tantas pessoas, olha bem, o irmão Mauro Giovanni Costa, lá do Vale, está assistindo, irmã Clenilda, João Carlos dos Santos, aleluia, Deus te abençoe, irmão João Carlos, lá em São Paulo, né? Irmã Simone Pereira da Paz, olha que tanta gente, a irmã Lei, Rosa de Paiva, lá de São Paulo, a irmã Lei, aleluia, irmã Luciana Barber, um abraço aí para o nosso Timothy, glória a Deus. Então tem tantas pessoas que sabem chegar mais rápido, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus. Então que nessa manhã a irmã Selma, lá na França também, está chegando, está assistindo aqui, ó, está lá no outro continente. Eu não falei que hoje tem como fazer com que a mensagem vá mais rápida? Tem muita tecnologia hoje que, olha, auxilia muito para que a mensagem vá rápida. Então, que Deus abençoe os irmãos que participaram. Aleluia, glória a Deus. Pastor José Milton, Deus abençoe nosso pastor. Aleluia. Que as irmãs, os irmãos que são aí, têm essa energia toda, essa vontade toda de ser útil. Você já é útil. Pode ser mais ainda. E pode ser mais, pode colocar mais velocidade nessa utilidade. Fale de Jesus, comece a anunciar. Aí depois você fala assim, mas eu não sei pregar, não sei falar como o pastor Jorge, não sei como os outros, mas você está aprendendo. Mas você sabe falar um pouquinho. Olha, o Aimaas não tinha toda aquela mensagem, toda aquela informação, mas ele queria correr, ele queria estar junto. Olha, irmãos, nós devemos aplaudir essa vontade, esse desejo. Aleluia. Deus abençoe os irmãos que estão participando, né? Irmã Aparecida, Deus abençoe. Aleluia. Tantos irmãos, Deus te abençoe nessa manhã. Glória a Deus. E olha, se você pode ajudar alguém, você tem a mensagem. Se você está um pouco lento, se você já correu bastante, eu digo para os irmãos, até para os jovens, eu falo para os instrumentistas, eu falo para os louvoristas,
Vocês precisam fazer discípulo. Não é só o pastor que precisa fazer discípulo, não. Mas também o tocador ensina uma outra pessoa. O dia que você não puder estar no culto, tem alguém lá para te substituir, um discípulo. Tem lugares, irmãos, que a pessoa, um tocador não ensina outro. E quando ele falta no culto, não tem ninguém para tocar. Tem pessoas que são cantores. Tem pessoas que louvam a Deus. E ele poderia ensinar uma outra pessoa. O dia que ele não pode ir, está doente ou viajou, quem é que vai louvar o Senhor nessa noite? Então ensina. Deixa ele correr junto com você. Leva ele junto com você para ele ir aprendendo. É, isso mesmo. Os pregadores também. Então, pregador, ensine outro. Louvorista, ensine outro. Tocador de instrumento, ensine outro. Aleluia. Faça isso em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu quero estar com você no próximo culto. Eu tenho uma mensagem. Eu preciso falar para essas pessoas que estão ansiosas, que querem aprender um pouco mais. Eu tenho uma mensagem. Eu gostaria muito de caminhar com você. Como eu ia dizendo, eu parei lá atrás. Eu queria abraçar o mundo todo. Oh, como eu queria. Deus sabe disso. Eu sou essa pessoa aí. Eu sou esse Aimás ainda. Lá dentro de mim ainda tem um desejo de longe. Talvez esteja conseguindo agora através dessa plataforma. Não é isso? Aqui agora, falando longe. Talvez aquele desejo antigo meu de correr o mundo está sendo realizado agora. Mas como eu queria, como eu quero. Eu acho que eu sou um Aimás da vida. Só Deus sabe o desejo do meu coração. Eu sempre quis falar para a multidão, nunca consegui. Não é? Aquele pregador mediano. Mas eu sempre pedi a Deus, eu falei assim, Senhor, se eu não for liderar esse grande avivamento que está para vir, eu quero estar no meio. Eu quero ser um Aimás. Eu sei que Deus vai levantar alguém para liderar o que há por vir. Vai ser grande. Mas eu tenho orado, Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar no meio. Eu acho que eu estou no meio. Eu estou no meio de tudo isso. Porque está vindo coisa grande aí. E eu estou aqui, olha, correndo junto. Estou tentando acompanhar vocês que são jovens. Vocês sabem mexer em tudo aí, ó. Desses, né? Dos equipamentos, aparelho eletrônico de última geração, não sei o que. Vocês sabem, eu estou correndo aí atrás junto. Não está sendo fácil não, mas eu estou no meio. E eu te convido a permanecer junto conosco. Eu estou suando aqui, ó. Então vamos estar juntos em nome de Jesus.